Oi, gente, tudo bem com vocês? Cá estamos nós na nossa quinta aula. Eu gostaria de avisá-los primeiramente que a nossa disciplina de melhoramento genético, ela continuará de forma remota, tá bom? Então, as aulas, as atividades, exercícios, todo o conteúdo será postado no Moodle. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou organizar para que a apresentação dos seminários sejam presenciais, tá bom? Mas aí eu passo informações atualizadas para vocês durante a semana, tá bom? Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos tratar de alguns assuntos que são bem importantes dentro do melhoramento de plantas, principalmente dentro dos programas de melhoramento. Nós vamos falar um pouco sobre os componentes da variância, tá? Variância genética, variância ambiental, né? O que nós vamos observar fenotipicamente. Vamos falar também um pouquinho sobre o método Mater, coeficientes de herdabilidade, que é basicamente aquilo que nós iremos selecionar e que vai ser passado para as próximas gerações. E o que todo o melhorista, né, se preocupa, que é exatamente o ganho de seleção, ou seja, o que eu vou selecionar numa determinada, digamos assim, geração e que realmente irá ser transmitido para a próxima geração. Quanto é que é o ganho de seleção que eu terei? Então, para começo de conversa, vamos falar um pouco sobre o que é o fenótipo, né? Que Hansen já tinha comentado na aula passada, né? Ele que primeiro definiu essa nomenclatura de fenótipo. Então, o fenótipo nada mais é do que as características que nós observamos. E dentro da denominação de fenótipo, é importante lembrar que o fenótipo ele pode ser aquilo que eu estou observando em um organismo, como também o que eu estou observando em uma população. Então, como mostrei aqui para vocês, é o que eu observo numa população, certo? O fenótipo, ele vai resultar sempre da expressão dos genes do organismo, ou seja, do seu conteúdo genético, e também da influência dos fatores ambientais e da interação entre esses dois fatores. Então, quando nós falamos de variância fenotípica, então o que eu vejo de variável dentro de uma população, eu tenho que lembrar que essa variação fenotípica ela é resultado sempre da variação de genótipo, a variação genotípica, da variação ambiental e da interação entre a variação do genótipo e do ambiente, tá? A nossa aula de hoje ela é uma aula um pouco mais extensa. Eu sei que vocês não gostam muito de aulas longas, mas eu vou tentar levar de uma forma bem calma, bem pausada. Vamos avaliando, né, devagar, para que esses conceitos possam ser assimilados, tá? Então, a matéria de hoje é um pouquinho mais complexa, então demandam uma calma maior para a gente poder compreender realmente o que está sendo dito, tá? Então, quando a gente fala de variação fenotípica, nós vamos ter o seguinte, então, que o fenótipo, ele vai ser o quê? As influências do genótipo, ou seja, da carga genética daquele indivíduo, do efeito ambiental e da interação entre o ambiente e o genótipo. Professora, por que ambiente está em E? Porque aqui o E ele vem de environment em inglês. Então, de acordo com o livro que você está trabalhando, o fenótipo também pode vir como P, que é fenótipo em inglês. Então, a nomenclatura, às vezes, de um autor para outro, ela pode mudar, mas o conceito sempre é o mesmo, tá? Então, vamos entender que a variância fenotípica, se você está em dúvida sobre conceitos se você nunca viu isso daqui, né? Essa letrinha romana, letrinha grega, na verdade. Se você nunca ouviu falar de variância, você está com dúvida nessas nomenclaturas que eu vou trazer aqui para você, eu peço que você dê uma olhadinha, revise lá na aula de estatística, tá? Então, isso já foi passado na aula de estatística, não irei aprofundar isso aqui porque não é o nosso objetivo. O que eu irei trazer são os conceitos já fixados dentro, né, da parte de melhoramento genético, tá? Bom, então a variância fenotípica vai ser resultado, então, de um somatório da minha variância genética
mais a variância ambiental, mais a variância da interação entre o genótipo e ambiente. Vamos destrinchar um pouquinho essa fórmula. Então, aqui eu já mudei, ó, botei o Fzinho aqui, né? Pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo também. Então, vai também depender do livro que você está adotando, que você está lendo, né? Muito bem. Então, a variância fenotípica. Então, se eu olho uma população, por exemplo, de milho, vamos dar um exemplo, e eu vejo uma variação de altura muito grande nessa população. Essa variação de altura das plantas de milho vai ser uma interferência da carga genética dessas plantas, do ambiente em que elas estão e da interação entre tanto o ambiente como a carga genética. Então, por exemplo, às vezes a planta ela tem uma carga genética para ser alta, né? Genes que vão intensificar uma determinada rota metabólica, produzindo mais compostos e possibilitando que essa planta cresça mais. Ou ela tem uma eficiência fotossintética maior, que faz com que ela cresça mais, enfim. Só que o ambiente também pode interferir, porque pode ser que uma planta em um determinado local ela cresceu mais porque ela teve um manejo mais adequado. Ela estava num local onde ela foi melhor irrigada, melhor adubada, e uma outra planta cresceu menos porque não recebeu, né, todos os tratos culturais necessários. Então, essa interação também entre o genótipo e o ambiente vai, né, também interferir. Só que quando a gente fala do genótipo, da variância genotípica, a gente tem que entender que dentro da variância genotípica, a gente pode desmembrar essa variância em outras variâncias. Dentro da variância genotípica, a gente pode ter a variância aditiva, que está relacionada à presença de alguns genes que estão ali. A variância de dominância, que é a presença de genes em dominância, se isso vai interferir ou não em uma determinada característica. E da variância de epistasia, que lembra lá na aula de genética, a epistasia é quando um gene acaba interferindo na ação de um outro gene, no caso, intensificando a sua expressão ou até reprimindo a sua expressão. Então, dentro da variância genotípica, a gente pode ter todas essas variâncias que vão estar influenciando umas às outras para que eu tenha o resultado da carga genética ali sendo expresso. Dentro da variância ambiental, a gente também pode pensar o quê? Em várias influências que podem estar interferindo no que eu estou observando no meu ambiente. Então, a variância do local que eu estou plantando aquela determinada cultura, do manejo que eu estou realizando, do ano, certo? Normalmente, a variância ambiental, a gente não desmembra tanto, a gente acaba trabalhando só com ela mesmo, variância ambiental, mas lembrando do que ela é composta, né? A variância genética, a gente vai trabalhar muito com a variância de aditividade, que é o quê? O fato daquela planta, daquela determinada geração, ela está em heterozigose ou não, se isso vai adicionar uma determinada característica ou influenciar positivamente uma determinada característica ou não. E a variância de dominância também. A epistática, ela acaba não sendo muito utilizada nesse sentido, porque quando a gente começa a fazer os cruzamentos, né, alguns indivíduos epistáticos acabam sendo descartados. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar muito dentro da variância vai ser a aditiva e a de dominância. E, com certeza, né, a variância também ambiental. Então, se a gente for realmente desmembrar o que eu estou observando, né, quando eu olho aquela população de plantas com uma determinada característica que para mim é interessante, eu vou ter a minha variância fenotípica, que pode ser o P ou o F, tá? Que se eu desmembrar ela todinha, a gente vai ter a variação, que é a variância aditiva, a gente vai ter a variância de dominância, a gente vai ter a variância epistática, a gente vai ter a variância ambiental e a variância genótipo-ambiente. Então, olha como nós temos vários componentes interagindo para que eu possa ter o resultado do fenótipo que eu estou observando. E por que é importante eu saber que tudo isso aqui vai interferir no fenótipo? Porque quando eu realizar uma seleção de uma determinada característica em um programa de melhoramento genético, eu tenho que entender os genes que estão sendo influenciados, qual é o gene que vai interferir naquela característica. Eu tenho que entender o tanto de influência ambiental que aquela característica tem, para que aí eu possa entender se aquela seleção vai compensar.
Se eu tenho determinada característica que ela é muito influenciada pelo ambiente, quer dizer que aquilo que eu estou observando pode não ser devido a uma carga genética. Então, será que compensa eu selecionar plantas, sabendo que aquela característica ela é muito influenciada pelo ambiente? Então, provavelmente a herdabilidade, ou seja, aquilo que é passado para a próxima geração, é muito baixo. Então, isso tem que ser considerado quando a gente estiver trabalhando com os cálculos de variância. Aquilo que eu estou observando entre uma linhagem e outra, entre uma planta e outra, realmente é porque a carga genética daquela planta é diferenciada? Ou é porque o ambiente está favorecendo aquela planta de ser, digamos assim, uma planta elite? É o manejo que faz ela ser elite? Ou é a carga genética que ela apresenta? Então, tudo isso tem que ser considerado dentro de um programa de melhoramento genético. Então, quais são os efeitos, né, das interações genéticas que eu comentei aqui com vocês, né? Então, a gente vai ter as interações aditivas, de dominância, epistáticas, que vão interferir, né? Então, a gente pode ter as interações alélicas, que é quando temos um alelo azão, por exemplo, com alelo azinho. Então, entre alelos, a gente pode ter a dominância e a aditividade. E as não alélicas, que aí são entre genes diferentes. Aqui é um alelo em relação ao outro alelo. Então, os dois são o mesmo gene. Alelos são formas alternativas de um determinado gene. E as não alélicas é quando um gene interfere no outro. Então, a gente pode ter tanto variações epistáticas como variações pleiotrópicas, tá? Aqui na aula, a gente vai trabalhar mais com as interações alélicas, né? Tanto de dominância como de aditividade. Quando a gente fala de efeitos de dominância, a gente já viu isso em genética, a gente viu isso também nas aulas passadas, a gente pode ter a dominância completa, podemos ter a dominância parcial, que a gente fala que é a aditividade, que eu estou me referindo aqui, ou a sobredominância. Então, vamos lá, relembrando que vocês já estão cansados de ver esse esqueminha aqui, né? Então, quando eu tenho a dominância completa, aqui eu estou trabalhando com um par de alelos, então eu estou trabalhando com um único gene, que é o gene A. Quando eu tenho meu heterozigoto, como eu tenho uma dominância completa, o heterozigoto vai ter a mesma característica do meu parental. Quando eu faço uma autofecundação, eu vou ter minha geração segregante. Então, aqui eu não tenho segregação ainda, tá? A minha segregação, ela é na geração F2. E aí, eu vou ter o que vocês já sabem de cor e salteado, que é o azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho, sempre 1 para 2 para 1, certo? Então, aqui, um exemplo clássico, uma flor, por exemplo, aqui a gente vai ter a característica dominante sendo repetida na geração F1. E aqui, fenotipicamente, a gente vai ter a proporção de 3 para 1. Então, 3 indivíduos com a cor dominante para 1 indivíduo com a cor recessiva. Quando eu trabalho com sobredominância, só um minutinho. Quando eu trabalho com sobredominância, quer dizer que o meu heterozigoto, ele vai ter, o fato de ele estar, né, nessa forma heterozigota, vai dar um determinado, uma vantagem. Olha que interessante. Então, a sobredominância é quando eu tenho, o fato de eu ter um alelo em dominância e um alelo em recessivo, é interessante. Ele acaba beneficiando. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um tomate que tem um determinado tamanho, quando ele tem os dois alelos em dominância, e aí quando ele é recessivo, ele tem um tamanho pequenininho, quando eu tenho ele em um heterozigoto, essa planta teve um ganho maior no fruto. Isso é muito interessante. Então, esse é a sobredominância. Então, aqui no meu F2, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, o meu azão-azão, que vai ter o fruto de um determinado tamanho. Os meus heterozigotos vão ter tamanhos maiores do que o parental. E o meu recessivo, tamanho menorzinho. Então, o fato de eu ter aqui, ó, o heterozigoto dá uma vantagem, dá uma característica interessante. Agora, a dominância parcial
é aquela em que, por exemplo, quando eu tenho um heterozigoto na geração F1, eu tenho uma característica, digamos assim, nova, uma característica intermediária. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o azão, uma flor de cor vermelha. Eu tenho o azinho, uma planta de flor branca. Quando eu tenho meu heterozigoto, minha geração F1, eu tenho uma planta intermediária. Então, a minha geração F2, eu vou ter 3 fenótipos diferentes. Eu vou ter o meu azão, vermelho, 2 heterozigotos, azinho, e um recessivo, azinho. Tá? Então, é diferente da sobredominância, porque a sobredominância, ela dá uma característica, digamos assim, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com espiga de milho, seria uma espiga maior. Se fosse, como eu mostrei, o fruto do tomate, um fruto maior. Então, o fato de ele estar, essa heterozigosidade, trouxe um plus. Aqui na dominância parcial, o que eu vejo é uma característica normalmente intermediária entre os parentais. Então, por que isso é importante a gente ver, né? Esse grau médio de dominância, tá? Então, o grau médio de dominância, ele mede a posição relativa do heterozigoto em relação à média dos homozigotos. Então, vamos com calma. Olha só. Aqui eu trouxe um exemplo de um alelo, tá? Bzão, Bzinho. Então, o que acontece? Eu posso ter o meu recessivo, Bzinho, que vai me dar uma determinada característica. Eu vou ter o meu Bzão, que vai me dar uma outra característica. E aí eu vou ter o meu heterozigoto. O meu heterozigoto, a forma como ele estiver, vai me dizer se eu tenho aditividade, se eu tenho sobredominância, se eu tenho uma dominância completa. Por quê? Porque eu vou ver aqui pelo meu D, que é a minha aditividade. Então, vamos devagar, vamos entender. Vamos supor aqui, ó, então, que eu tenho a característica no meu dominante e eu tenho a característica no meu recessivo. E aí eu vou ter o meu heterozigoto. Se o meu heterozigoto ele for exatamente na metade dos meus parentais, eu vou ver que o meu D, né, vai ser 0. Porque o D é o tanto que uma determinada característica ela está mais próxima do meu parental dominante ou mais próxima do meu parental recessivo. Então, se esse meu Dzinho ele estiver bem aqui, ó, quer dizer que ele está bem no meio entre o meu dominante e o meu recessivo, quer dizer que, né, é 0. Qualquer coisa dividida por 0 vai dar 0. Agora, se a minha característica, o meu Dzinho aqui, ó, ele estiver bem aqui, ó, mais próximo da minha característica dominante, eu posso ter uma dominância parcial, tá? Agora, se a minha característica for exatamente igual ao do dominante, eu vou ter uma interação totalmente dominante, porque o meu heterozigoto tem a mesma característica do parental dominante, não é aquela dominância completa. Por quê? Porque o meu Dzão vai ser igual ao meu Azinho. Então, o meu D sobre o meu A é igual a 1. Agora, se a minha característica do meu heterozigoto ela é maior, então ela sai, que nem os tomates, né? O tomate é maior do que o parental, então quer dizer que o meu D sobre o meu A é maior que 1. Então, a minha interação é de sobredominância, ok? Depois eu vou fazer um exemplo com números. E aí a gente vai entender um pouco melhor isso, tá? Então, vamos lá. De acordo com o tipo de ação gênica que eu tenho, né? A gente vai observar quantitativamente que, de acordo com o tipo de interação que eu tiver aqui, eu vou observar isso a campo, certo? Então, se eu tenho um grau de dominância, eu vou ver que o meu F1 é igual ao meu P1, certo? E, normalmente, a média do meu F1 é maior que o meu F2. Se eu tenho uma ação aditiva, normalmente o meu F1 é uma média dos meus parentais. E o meu F1, normalmente, é igual ao meu F2. Se eu tenho uma ação de sobredominância, eu já vou ver que o meu F1 normalmente é maior
que os meus parentais, e a média do meu F1 é maior que a média do meu F2. Então, vamos lá, com calma, pouquinho em pouquinho. Então, vamos entender. Se eu tenho uma ação de dominância completa, então, voltando aqui, ó, se eu tenho uma dominância completa, quer dizer que o meu heterozigoto aqui, ele vai ter a característica igualzinha ao meu homozigoto dominante. Então, neste caso, o que é que nós vamos ter? Vamos dar um exemplo, então, com números, para ficar mais, facilitar. Eu tenho vagens, por exemplo, certo? De ervilhas. E aí, o meu gene homozigoto dominante, normalmente as vagens vão pesar 100 gramas. Quando a planta ela é recessiva, as vagens pesam 50 gramas. Se eu fizer o cruzamento dos dois parentais, eu vou ter o heterozigoto. Só que se a minha interação ela é totalmente dominante, a característica, as características do meu heterozigoto são iguais à do meu parental dominante. Então, meu heterozigoto, as minhas vagens também terão 100 gramas. Por isso que, quando eu tenho uma ação de dominância, o meu parental 1 é igual ao meu F1, tá? Porque o meu F1 vai ser igual ao meu parental, porque eu tenho um gene em dominância. A minha geração F2, que é a geração segregante, que vem exatamente da minha autofecundação da geração F1, eu vou ter, então, um azão, que é 100 gramas, um azão-azinho, 100 gramas, um azão-azinho, 100 gramas, e o meu azinho-azinho, 50 gramas. Se eu fizer a média das minhas 4 plantas, então eu somar 100 mais 100 mais 100 mais 50 e dividir por 4, eu vou ter uma média de 87,5 gramas do tamanho da minha vagem. Essa média do F2 é menor do que o meu F1, tá? Exatamente por quê? Porque no meu F2, a minha característica recessiva, ela retorna. Então, eu diminuo a média da minha população. Eu vou diminuir a média do tamanho das minhas vagens por causa das minhas plantas recessivas. Quando eu trabalho com sobredominância, que foi o que eu falei, como é que funciona a sobredominância? Eu tenho o meu parental azão, 100 gramas, tamanho da vagem. O meu recessivo, 50 gramas. Quando eu tenho ele heterozigoto, eu vou ter uma vagem maior medindo 200 gramas. Por isso que a gente diz que quando a gente tem sobredominância, a gente vai ter que o F1 é maior do que o parental 1, tá? Neste caso, como eu vou ter os meus heterozigotos aqui, que vão aumentar a média. Então, se eu fizer a média da minha população F2, olha a média 137,5, ela ainda é menor do que a F1. Por que ela é menor? Porque eu vou ter o meu azão e o meu azinho baixando a média, da população neste caso, tá certo? Então, a F2 ainda continua sendo menor do que a F1, porque a F1, todos os meus indivíduos da F1 são heterozigotos. Então, todos vão ter, vão estar no ápice ali da característica. Então, vai estar alto, o tamanho da vagem. Quando eu segrego, eu tenho a geração F2 segregante, os meus indivíduos que vão ter vagem um pouco menor, vão voltar aqui na geração. Então, a minha média cai um pouquinho. Quando eu tenho uma ação aditiva, nesse caso, eu vou ter, então, meu parental, que é o azão, 100 gramas, e o azinho, 50 gramas. Como eu comentei com vocês, a ação aditiva, o meu F1 é exatamente a metade dos meus parentais. Então, é aquela característica intermediária. Então, quando eu realizo o F2, que é essa autofecundação aqui, eu vou ter o meu azão, os meus azão-azinho, meus heterozigotos e o meu azinho. Só que a média, ela é exatamente igual ao F1. Então, isso é uma característica. Então, por que a gente está estudando isso? Porque se eu observo as características dos meus cruzamentos, eu vou saber se é uma ação, se aquele gene ele tem uma dominância completa, se aquele gene ele é sobredominante, se aquele gene tem uma ação aditiva. Eu já consigo prever o que é que eu vou observar nas gerações. Então, se eu olho no campo que está todo mundo com a mesma média do meu F1, é uma ação aditiva. Então, está dando metade do parental. Não, ela é uma sobredominância.
Ah, não, é uma característica de dominância. Então, observando as gerações, tanto parentais, F1 e F2, eu consigo saber. Então, aqui, por exemplo, voltando, né? Então, vamos entender aqui com os números. Então, nós já vimos, então, que a gente vai ter as características em dominância, as características em recessividade e vamos ter os heterozigotos. De acordo com como o meu heterozigoto se comporta, eu consigo saber se a interação é aditiva, se a interação é de sobredominância, se é dominante, se a dominância é parcial, enfim. Então, vamos entender, por exemplo, observando, né, o que a gente viu. Então, a gente viu o quê? Vamos dar um exemplo. Eu tenho meu homozigoto dominante e o tamanho das minhas vagens, 300 gramas. É um exemplo, né? Hipotético. O meu recessivo, azinho, 100 gramas. Então, eu tenho meus dois extremos aqui, tá? Qual seria a média, né, entre o meu dominante e o meu recessivo? A média aqui, né, no caso, seria de 200 gramas, que é 300 mais 100 dividido por 2. Então, aqui seria a média. Então, se meu heterozigoto ele vier bem aqui na média, a gente já ia saber que é uma aditividade. Só que o meu heterozigoto, ele veio aqui, ó, deu 260 gramas. Então, ele ficou mais próximo de quem? Do meu homozigoto dominante. Então, como é que eu vou saber como é que é a interação, né? Observando, no caso, o meu heterozigoto. Então, o que é o D? O D é exatamente essa diferença, então, que eu mostrei para vocês. Então, o D é exatamente a diferença daqui até a característica, né, que eu estou observando. Então, o D vai ser o quê? 260 gramas, que é o meu heterozigoto, meu azinho, menos a característica que seria mediana, né, ou a metade. Então, meu D é 60. Então, essa é a minha aditividade. O meu A é exatamente a diferença do que é da média até a característica do meu homozigoto dominante. Então, 300 menos 200 vai dar 100. Se eu quiser saber qual é o grau médio de dominância, ou seja, o tanto que aquele gene ele é dominante ou não, né? Qual é a força daquele gene, eu vou pegar o meu D e dividir pelo meu A, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Eu pego o meu D e divido pelo meu A. O meu D aqui deu 60 e eu dividi pelo meu A, que deu 100. Então, o meu GMD, que é o meu grau médio de dominância, deu 0,60. Se a gente volta aqui, né, a gente vai ver que entre 0 e 1 quer dizer que eu tenho uma dominância parcial. Então, existe uma tabelinha de GMD, né, nos livros de interpretação que eles dizem o seguinte: se der 0 até 0,20, a interpretação é que né, tem um grau aditivo. Se der de 0,21 a 0,80, que é o nosso caso aqui, ele é uma dominância parcial, tá? Se der de 0,80 até 1,20, aí que estaria mais ou menos aqui, seria uma dominância completa. Então, voltando aqui, ó, uma dominância completa, né, totalmente dominante, o meu D e o meu A seriam praticamente iguais, né? Mas aqui a gente vai ter uma variaçãozinha, né, dominância completa. Se o meu GMD desse 120, ou seja, maior que 1, seria sobredominância. Nesse caso, já seria aqui, ó, é como se a característica tivesse aqui. Então, por exemplo, o meu azinho daria 370, por exemplo. Então, seria uma sobredominância, certo? Então, essa tabelinha é só para auxiliar, caso você tenha os dados, né, de tamanho ou de peso, enfim, para você saber, né, como é que funcionaria a interpretação do grau médio de dominância daquele gene. Então, vamos lá. Até o momento, né, a gente estudou, então, como é que funciona a variância, tá? Então, por que a gente tem que estudar esses componentes de variância? Por que entender o grau médio de dominância, entender que a minha variância ela é quebrada, né, em outras variâncias, como a aditiva, que é isso que a gente acabou de ver, a de dominância, a epistática, porque eu preciso estimar a herdabilidade daquele caráter. Então, a herdabilidade ela é calculada através dos coeficientes de variância, certo? Dos componentes da variância.
Então, eu tenho que prever também o ganho esperado de seleção. E para isso eu preciso da herdabilidade. Os métodos de condução de populações segregantes, ou seja, como que eu vou conduzir, né, dentro das populações o meu projeto de melhoramento genético e entender a adaptabilidade específica daquela cultura que eu estou trabalhando. Então, vamos entender o que é herdabilidade ou H elevado a 2. A herdabilidade, ela é a partição da variância de determinado caractere transmitido entre as gerações. Então, quer dizer, o que da variância que eu estou observando realmente é transmitido para as futuras gerações, para a geração que eu estou, né, depois da seleção. Também a proporção herdável da variação, ou seja, de toda a variação que eu estou observando dentro daquela população de plantas, o que realmente é herdável? É a herdabilidade. E a proporção genética, tá, da variação total. Então, tudo isso está dentro da herdabilidade. Então, o conceito de herdabilidade é muito importante. Então, anotem aí. A herdabilidade, então, é a proporção genética da variabilidade total. Então, se eu vejo um campo, uma variabilidade de características ali, a herdabilidade é aquilo que realmente é genético, tá? A gente pode ter a herdabilidade no sentido restrito, tá? Que diz que a herdabilidade é a proporção da variabilidade observada em razão de efeitos aditivos dos genes. Então, no sentido restrito é o que a presença dos meus genes realmente influenciam naquela característica. Quanto maior for a proporção da variação decorrente do ambiente em relação à variabilidade total, mais difícil será selecionar genótipos de forma efetiva. Por quê? Porque quanto mais a característica tem influência ambiental, menor é a sua herdabilidade. Então, aquilo que eu estou selecionando é mais difícil realmente saber o que vai ser passado para as futuras gerações. Então, vamos lá. Quando a gente fala de herdabilidade, que é a Hzão ou H2, normalmente a maioria dos livros traz a herdabilidade como H elevado a 2. A gente pode ter herdabilidade em dois sentidos. A gente pode ter herdabilidade no sentido amplo, que é a razão entre a variância genotípica sobre a variância fenotípica, tá? E é a variação genética total transmitida à progenie. Então, quando eu falo sentido amplo, é a variância genética, que a gente já viu que é a variância aditiva do gene, mais a variância de dominância, mais a variância epistática, sobre a fenotípica, que nós também já vimos, que é a variância genética, mais a variância do meio ambiente, mais a variância de interação genótipo-ambiente. Isto aqui é a variância fenotípica. O que normalmente nós trabalhamos mais, principalmente em cálculos, é a variância no sentido restrito, tá? Em que a gente vai considerar, na verdade, a variância aditiva dos genes, que é a que realmente acaba influenciando mais do que a de dominância e a epistática. Isso acaba sendo mascarado depois que você realiza alguns cruzamentos, né, de gerações em gerações. Então, a aditiva é aquilo que realmente a presença do gene, quando eu estou selecionando e mudando, digamos assim, a proporção alélica, o que a influência daquele gene vai adicionar para aquela característica. Então, o do sentido restrito é a razão entre a variância aditiva e a fenotípica, tá? Então, é a variância genética aditiva que é transmitida para o gene. Então, vamos, né, nos fixar mais nessa daqui, que acaba sendo... normalmente a gente utiliza mais para os cálculos, tá? Mas então vamos lembrar, né? A herdabilidade no sentido restrito vai ser a variância aditiva sobre a variância fenotípica, ok? Então, o que vai influenciar na herdabilidade? O caractere que eu estou trabalhando, quanto de variabilidade eu tenho na minha população, qual é o ambiente que eu estou considerando, porque, como eu comentei, influência ambiental, qual é o método de estimação que eu estou fazendo, geração segregante e o tanto de amostra que eu, né, o tamanho amostral da minha população. Tudo isso vai influenciar na herdabilidade daquele caractere.
A herdabilidade ela é importante calcular porque é com ela que a gente vai calcular o ganho genético de seleção, que é exatamente o que o melhorista, né, mais busca, mais importante para ele. Então, é exatamente isso. Eu vou selecionar uma parte da população que tem características interessantes e nas gerações seguintes, a tendência é que eu veja melhorias, tá? Eu veja mais plantas com aquela característica que eu selecionei. Então, o ganho de seleção, que é exatamente o processo de seleção dentro do melhoramento genético, ele é o efeito básico da seleção, que é alterar as frequências alélicas. Se eu altero a frequência de alelos, eu consequentemente altero a frequência genotípica, do que os genótipos que ali existem. Ao melhorista, interessa a mudança média que a seleção provoca na população. Então, a diferença entre um valor fenotípico médio na decorrência dos indivíduos selecionados e a média da população antes da seleção é o ganho esperado, ou seja, eu tinha uma média de tamanho de altura de milho. Eu seleciono as maiores plantas. O que eu espero na próxima geração? Que a média de altura aumente um pouco. Então, esse é o ganho esperado pela seleção. Mas para eu poder calcular, ter noção de cálculo, né, disso daí, prever realmente, fazer uma predição, eu preciso saber a herdabilidade para poder calcular isso. Então, isso é a seleção. Eu tenho, por exemplo, a altura das plantas. Eu venho e seleciono essa galerinha aqui que tem uma altura maior. Faço meus cruzamentos, próxima geração, o que eu espero? Que essa curva caminhe e que as plantas tenham o quê? Uma média um pouco maior de altura. Por quê? Porque eu estou sempre selecionando. Só que para que isso aconteça realmente, essa característica tem que ter uma herdabilidade alta, para que isso tenha um ganho de seleção realmente que aconteça de verdade. Se a influência ambiental é muito alta e aquela altura que está ali, que eu estou observando, não é decorrência dos genes, né, decorrência dessas frequências alélicas, não tem efeito aditivo ali existente, eu vou selecionar a próxima geração, pode acontecer qualquer coisa. Pode ser que a planta diminua, pode ser que aumente, então você não tem como saber. Porque a característica, ela teve mais influência ambiental do que influência realmente genética. Então, o ganho de seleção, como eu acabei de comentar com vocês, ele vai depender da quantidade de variabilidade genética que eu tenho, do tipo de ação gênica, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, tem que ter o que é uma aditividade realmente, né? Da magnitude dos efeitos ambientais sobre aquela característica e da intensidade de seleção aplicada pelo melhorista. Se eu venho aqui também e seleciono muito poucas plantas, né? Ou seja, somente aquelas mais altas possíveis, pode ser que eu acabe perdendo ali, né, algumas características que são importantes ali no meio termo. Então, eu também não posso intensificar demais a seleção. Por exemplo, selecionar pouquinhas plantinhas. Eu tenho, às vezes, que ter uma média maior, selecionar um grupo maior de plantas que tenham aquela característica interessante para que na próxima geração eu consiga ter, digamos assim, um plantel maior de possibilidades para que eu possa selecionar novamente. Então, isso também influencia. Então, quando eu falo de ganho genético por seleção, por isso que eu falei da herdabilidade, porque dentro do cálculo do ganho de seleção, que nós iremos fazer exercício sobre isso, o que vai interferir? A intensidade, ou seja, o tanto de intensidade que eu estou selecionando, qual é a porcentagem de plantas dentro daquela população que eu realmente vou selecionar para compor a próxima geração. O desvio padrão do fenótipo, ou seja, o que eu estou observando de diferença entre as plantas. E quem? A herdabilidade. Quando a minha variância genética ela é maior do que a variância ambiental, ou seja, a influência da variância genética é realmente o que está causando aquela característica, maior é o meu ganho de seleção, tá? Então, quanto maior a herdabilidade, vamos fazer assim para ficar mais... Quanto maior aquele caráter tem de herdabilidade, ou seja, quanto mais aquele caráter é influenciado pela parte genética, né, no sentido restrito, como nós vimos, que é a variância aditiva, maior vai ser o meu ganho de seleção, ou seja, aquilo que eu selecionar realmente vai ser transmitido às gerações.
Quanto maior for a influência ambiental, aí é o inverso. Menor vai ser o meu ganho de seleção. O método MATTER, ele não vai nos auxiliar, né? Então, são métodos de retrocruzamento que nos auxiliam para que nós possamos entender como é que funcionaria os cálculos de variância. Então, dentro do método MATTER, nós vamos ter, então, 3 gerações. Então, a gente tem os 3 cruzamentos principais. Nós vamos ter, então, o parental 1, que seria dominante, azão, o parental 2, recessivo, e o primeiro filho da geração F1, né, geração 3, que é um heterozigoto. Muito bem. Quando nós trabalhamos, então, no método MATTER, a gente vai realizar mais 2 retrocruzamentos. Lá na genética, nós vimos, né, que o retrocruzamento eu vou pegar, então, o meu F1 e vou cruzar com o meu parental 1. Então, aí a gente vai ter o primeiro cruzamento. Também vou fazer no segundo cruzamento. O meu heterozigoto eu cruzo com o segundo parental, então retrocruzamento 2. Desses retrocruzamentos, nós vamos ter ainda a geração 4, a geração 5 e a geração 6. Então, nós temos 6 gerações diferentes aqui. Desse cruzamento aqui, do retrocruzamento 1, eu vou ter indivíduos, então, azão, azinho. Se eu autofecundo isso daqui, certo? Seria a geração F2. Eu vou ter azinho e azinho. Se eu retrocruzo, então aqui dentro do meu retrocruzamento 2, na minha geração 6, eu vou ter azinho e azinho, certo? Então, esses são os resultados dos genótipos possíveis, tanto dos retrocruzamentos, que é a geração F1 eu cruzando com os parentais, como com o meu F1 eu autofecundando, como a gente já faz normalmente. As gerações parentais, então o parental 1, o parental 2 e o F1, eles não são segregantes. O que quer dizer isso? Somente vão ter plantas com aquele genótipo. O que eu estou observando ali é uma linhagem pura, azão, uma linhagem pura, azinho, e todos os meus F1 vão ser azinho, não tenho outra possibilidade. Então, toda variação que eu observar, tanto no parental como no F1, são decorrente da variação ambiental, tá? Porque se eu tenho uma linhagem pura, azão, se tem uma plantinha, vamos supor, um grupo de plantas ali que não cresceu tanto ou não produziu tanto, provavelmente foi alguma questão ambiental ali que interferiu. Não teve questão genética. Então, a variação ambiental, se eu estiver trabalhando num programa de melhoramento e eu quiser saber aqui nesses cruzamentos qual é a variação ambiental que eu estou observando, vai ser exatamente a variação do primeiro parental, mais a variação do segundo parental e a variação do meu F1. Esses 3 somados, então é um somatório dividido por 3, aí eu vou encontrar o valor da minha variância ambiental. Agora vamos devagar. Nas outras gerações, que já são segregantes, em que eu tenho uma quantidade maior de genótipos possíveis, aí vai ficar um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque aí a variação, por exemplo, que eu observo na minha geração F2, ela vai ter relacionado também a questão genética. Então, a gente vai ter a variação aditiva da presença do gene, a variação de dominância e a variação ambiental, tá? Da mesma forma aqui, os meus retrocruzamentos 1 e o meu retrocruzamento 2, a minha variação que eu observo é metade da variação aditiva. Por quê? Porque aqui eu tenho a metade de possibilidade de genótipos, tá? Então, aqui eu não vou ter, por exemplo, o azinho. Então, é metade da variação aditiva, mais a variação de dominância, mais a variação ambiental. A variância, né? Aqui no retrocruzamento 2, da mesma forma, eu vou ter metade da variância ambiental, da variância aditiva, exatamente porque eu tenho a metade da possibilidade de genótipos aqui, a variância de dominância e a ambiental também. Então, a ambiental, ela vai estar interferindo aqui, da mesma forma que interferiu também nas outras gerações, na G1, na G2 e na G3, mas aqui eu vou ter o papel, né, da variância genética também, que é importante. Se eu somar os meus a variância dos meus 2 retrocruzamentos, se eu somar aqui, eu vou ter, então,
a minha variância aditiva, mais 2 vezes a variância de dominância, porque eu vou somar 1 com 1 aqui, e 2 vezes a minha variância ambiental. Se eu quiser calcular qual é a variância aditiva, ou seja, que eu comentei com vocês, ela é muito importante para que eu possa calcular a herdabilidade restrita depois. Então, a minha variância aditiva, ela é igual a 2 vezes a variância que eu vou observar aqui na F2, menos a variância que eu observo nos meus retrocruzamentos, tá? Então, de onde, professora, veio essa fórmula aqui? Então, vamos devagar, tá? Olha lá. Como eu já tinha mostrado para vocês, se eu pegar... Só um minutinho, gente, para eu voltar aqui o slide. Se eu observar, né, a gente observou então aqui a variância do meu F2 e as variâncias dos retrocruzamentos. Se eu pegar 2 vezes a minha variância do meu F2, o que que vai ser? Vai ser exatamente o dobro de tudo isso aqui, né? Então, 2 vezes vai ser 2 vezes a variância aditiva, mais 2 vezes a variância de dominância, mais 2 vezes a variância ambiental. Se eu somar os meus 2 retrocruzamentos, como eu já mostrei para vocês, a variância do R1 e do R2, eu vou ter a variância aditiva mais 2 vezes a variância de dominância, mais 2 vezes a variância ambiental. Então, se eu pegar isso daqui, ó, que é o dobro da minha variância do F2, eu subtrair dos meus retrocruzamentos, eu vou pegar isso e subtrair disso, tá? Então, se eu fizer, né, uma subtração, eu vou cortar esse com esse, cortar esse com esse, e o que que vai sobrar no final? Uma variância aditiva. Então, por isso que a variância aqui aditiva, ela é igual a 2 vezes a variância que eu estou observando no meu F2, menos as variâncias que eu observo nos retrocruzamentos, tá? Então, essa formulazinha é uma fórmula que a gente vai usar para a gente poder calcular a variância aditiva e a partir dela a gente conseguir calcular. Então, de todos esses cruzamentos que nós fizemos aqui, ó, por que que eu faço todos esses cruzamentos? Para que eu possa saber realmente aqui dentro, e dentro, vamos supor, quando eu começar a selecionar essas plantas, o que realmente está correlacionado à questão genética. Então, aqui, toda a variância que eu observar na característica, eu posso calcular a partir dos cruzamentos, eu posso saber o que realmente está sendo causado pela variância aditiva da presença daqueles genes em dominância ou em recessividade. Então, nós vimos lá atrás que a variância aditiva é quando a minha característica do heterozigoto ela vai chegando cada vez mais próxima ao meu homozigoto dominante. Então, quanto mais aditividade eu tenho, mais aquela presença do gene vai estar mais próxima ou do meu homozigoto dominante ou do meu homozigoto recessivo, né? Então, a partir daqui, eu consigo calcular, né, a minha variância aditiva e assim, né, saber o que realmente vai ser depois herdável, o que realmente eu estou selecionando, o que vai ser transmitido para a futura geração e quanto que vai ser o meu ganho de seleção esperado, certo? Então, lembrando, então, né, o que a gente já comentou para que possa fixar, a gente vai ter herdabilidade no sentido amplo, que é a variação genética total transmitida, e aqui eu vou considerar a minha variância genética total, em que eu considero a aditiva, de dominância e de epistática. Só que, como eu comentei, o que normalmente a gente usa mais é a de sentido restrito, porque aqui eu vou estar considerando a variância aditiva, tá? Então, vai ser aditiva sobre a fenotípica, que é a genética mais a ambiental, mais a interação das duas. Então, sabendo a aditiva e sabendo, né, a variância genética, a variância ambiental, eu consigo calcular a minha herdabilidade restrita e aí, a partir daí, eu consigo calcular, por exemplo, o ganho de seleção. Então, como eu já comentei com vocês, quando eu falo de progresso, né, com a seleção, ganho de seleção, o que que seria isso, né, a gente já falou, mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Quando eu tenho uma população, vamos dar um exemplo aqui, a gente tem plantas de milho, só um exemplo, tá, gente? E aí as plantas, elas têm, sei lá, 100 centímetros de altura. A média da minha população original era de 100 centímetros. Vamos dar um exemplo.
Só que eu não quero plantas com essa altura, eu quero plantas mais altas. Então, num campo, quando eu faço os meus cruzamentos, e aí eu vou ter a minha geração F2 segregante, eu vou observar no campo uma distribuição normal. Então, eu vou ter plantas com várias alturas diferentes. A média, né? Então, vamos supor que o máximo que eu observo aqui de plantas, a maioria delas tem 100. Mas eu vou ter um grupinho de plantas aqui que vão ter em torno de 110, 120, 130. Então, eu vou pegar e vou selecionar essas plantas aqui para a próxima geração, tá? Então, aí, a minha média da população selecionada vai aumentar um pouco, certo? Então, a média aqui dessa população, por exemplo, é em torno de 115. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu seleciono essas plantas, eu cruzo elas novamente, a minha ideia é que eu comece a caminhar, né, essa distribuição normal para que a próxima média da população, que é a população melhorada, aumente. Então, ao invés de ela dar 100, a minha próxima geração ela vai dar 115, tá? Então, aí a minha média da população melhorada. Então, essa diferença aqui, ó, entre a média da população que eu selecionei e a média original é o que nós chamamos de diferencial de seleção. Então, exatamente, é o que eu estou diferenciando aqui, tá? Então, a partir disso, eu consigo saber da média também da minha população melhorada, eu vou calcular o meu ganho de seleção. Ou seja, quanto por cento realmente disto que eu selecionei vai para a próxima geração. Quanto que eu vou ganhar realmente com essa seleção. Então, como é que eu calculo isso, né? Se eu quiser calcular no campo. Então, eu vou ter a média da minha população original e eu vou selecionar algumas plantas que têm uma média, por exemplo, de altura mais interessante. Depois disso, quando eu faço a próxima geração, eu vou ter uma média das plantas que são melhoradas. Então, se eu tenho a herdabilidade, que eu posso calcular usando aquela outra fórmula, sabendo as variâncias, e eu sei qual é o diferencial de seleção, que é a diferença da média aqui, eu posso calcular qual é a porcentagem de ganho que eu vou ter, tá? Quanto que realmente dessa seleção que eu estou fazendo vai ser transmitido para a próxima geração. Vamos supor, um ganho de seleção de 80, 90, 50, vai depender, tá? Vai depender dessa diferença, né, principalmente. Outra forma também de calcular o ganho de seleção é quando eu tenho, por exemplo, eu posso ter o ganho de seleção, eu tenho meu DS, que é a diferença entre a média da população selecionada e a população original, vezes, né, o que a gente já viu aqui, que é a herdabilidade. A herdabilidade, no sentido amplo, nós já vimos, que é, se eu tiver a variância genética e a variância fenotípica, eu também consigo calcular o meu ganho de seleção, tá? Outra forma de eu calcular esse progresso, esse ganho da seleção, é o I, que é a intensidade, o tanto que eu estou selecionando, a pressão de seleção que eu estou fazendo, tá? A variância do fenótipo, que eu estou observando, o desvio padrão, na verdade, aqui do fenótipo, porque, né? E a herdabilidade. O que é esse I? Esse I, normalmente, ele é tabelado, então é a intensidade com que eu estou, digamos assim, selecionando. Então, por exemplo, se eu tenho um I de 50%, né? Quer dizer que de todas essas plantinhas aqui, 50% eu seleciono que tem a maior altura. Então, o I seria 0,8. Agora, se, por exemplo, eu faço um I, uma porcentagem uma pressão de seleção maior, por exemplo, 1%, quer dizer que de cada 100 plantas, né, de cada 1000 plantas, por exemplo, eu vou selecionar as 10 melhores. Então, a pressão de seleção é muito alta, porque eu estou separando somente as 10 melhores plantas. Então, aí o meu I já aumenta muito, tá? Então, aqui seria o quê? 50%. Como assim? Vamos então entender. 50%. Então, de cada 100 plantas melhores, digamos assim, interessantes, eu vou pegar 50 para a próxima geração. Então, a intensidade de seleção, ela é menor, porque eu estou pegando uma quantidade de plantas maior, né? Então, vai ter plantas, às vezes, um pouquinho maiorzinhas, menorzinhas. Então, não é, vamos supor, eu estou fazendo com que esse azulzinho seja um pouco maior. Eu estou selecionando mais plantas, né, uma quantidade maior de plantas para a próxima geração. Então, a intensidade, a pressão, né, que eu estou selecionando é menor.
Quando eu aumento essa pressão, então 1%, por exemplo, quer dizer que das 100 plantas que eu estou observando, eu vou escolher uma melhor. De 1000 plantas que eu estou observando, eu vou escolher 10. Então, aí sim a intensidade de seleção é maior. Eu posso ter um ganho de seleção? Posso, só que às vezes eu posso estar perdendo também características interessantes, porque eu estou afunilando muito e estou aumentando muito a pressão de seleção que eu estou fazendo ali. Então, ao invés, por exemplo, de eu selecionar todo esse azulzinho, então, por exemplo, aqui, vamos supor, aqui seria um I de 50. Então, eu vou selecionar todas essas plantinhas aqui para, vamos supor, eu tinha 1000 plantas, né? Então, eu vou selecionar metade delas. Então, para a próxima geração. Agora, quando eu tenho uma intensidade de seleção muito alta, é como se eu selecionasse. Só um minutinho, gente. Só para facilitar. Então, se eu tenho uma pressão de seleção muito alta, é como se eu selecionasse só essa pontinha aqui, ó. Então, eu estou selecionando 10 plantinhas só para a próxima geração. Então, eu aumento, né, a pressão de seleção muito. Então, para um programa de melhoramento genético, é melhor que você tenha uma pressão de seleção inicial um pouco maior. Então, você é um pouco mais flexível, você pega um número maior de plantas ali para as próximas gerações. E aí, à medida que você vai vendo que a característica vai se fixando, aí você pode aumentar um pouquinho mais a pressão e ir selecionando um pouco mais. Mas logo no início é mais interessante que você tenha um I um pouco menor, tá? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que o conteúdo é mais complexo. O que eu vou fazer? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Na próxima aula, a gente vai começar a aula fazendo um exercício, certo? Para que a gente possa entender aonde todas essas informações, essas fórmulas, enfim, como é que eu uso na prática, né? Porque fica teoria, assim, professor, como é que a gente usa na prática isso? Então, a aula que vem a gente vai começar com o exercício, tá certo? E a gente vai falar também um pouquinho de seleção, começar a falar aí, a gente vai começar a trabalhar mesmo a parte de melhoramento genético, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como é que eu seleciono os meus progenitores, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Tchau, até a próxima aula.